Oi gente, tudo bem? Eu tô de volta. Sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Lívia Teodoro e esse aqui é o canal do blog Na Veia da Nega. Hoje eu vim falar com vocês sobre a importância da educação, a importância de ser um movimento negro educador. Esse vídeo tá surgindo por um trabalho final da faculdade. É a partir desse empurrãozinho que eu decidi fazer um vídeo novo aqui pro canal. E eu espero que nessas férias eu tenha tempo de alimentar essa rede. YouTube é um lugar que eu gosto muito e, enfim, eu espero poder ser útil pra vocês. É uma discussão a partir do livro Negritude e os Sentidos, do Kabengele Munanga. A partir também de uma conversa com outros intelectuais negros que estão aí pra pensar a relação da linguagem, de como a intelectualidade negra conversa e usa e faz uso da negritude para poder ser um movimento forte aqui no Brasil. Eu acho que é importante dizer nesse vídeo que o sul, para começar essa discussão, é o livro da Lélia Gonzalez junto com Carlos Rasenbaum, que os dois juntos vão escrever O Lugar do Negro, que é um livro para discutir o lugar do sujeito negro durante o período da ditadura no Brasil. E é a partir daí que surgiram essas provocações. O MNU surge nesse período, e aí, do surgimento do MNU, Lélia vai fazer discussões sobre o que esse movimento negro tá fazendo e como que esse movimento negro tá fazendo. Mais tarde, Nilma Lino Gomes vai falar sobre o movimento negro educador, da importância da gente ser educação, ensinar mesmo, dar um letramento racial para nossa população, inclusive a população negra. Então a gente tem duas pontas de um assunto e outros autores transitando nesse meio para falar sobre isso. O foco que eu decidi abordar foi a importância da linguagem. O Fanon discute um pouco da linguagem Pele Negra, Máscaras Brancas, para falar sobre como os franceses falavam com os negros martinicanos que falavam francês, mas não era um francês polido, um francês civilizado como os sujeitos da França. De como que essa linguagem era usada como ferramenta de poder. E quando eu falo ferramenta de poder, não só pelas pessoas brancas, né, pelos franceses brancos, mas por outros negros, em cima de outros negros que dominavam menos a linguagem, dominavam menos o francês. E aí a gente tinha dos franceses para com os martinicanos o petit nègre, que era esse jeitinho infantilizado de falar com o negro. E aí quando a gente transfere isso para o Brasil, a gente tem vários autores que já estavam discutindo o poder do racismo estrutural e como que ele entra na linguagem. Por exemplo, a Djamila Ribeiro no Lugar de Fala. O lugar de fala que a Djamila Ribeiro vai construir não é só o lugar social, é também a importância de como que essa linguagem é apropriada ou usada como ferramenta de poder para poder oprimir. A gente sabe que a educação ela foi sistematicamente negada para as pessoas negras. A educação aqui a gente vai tratar como um capital cultural. Então é mais uma forma de negar capital para uma determinada parcela da população, nesse caso a população negra. E aí o Kabengele vai falar, ou Kabengele, eu falo Kabengele. O Kabengele Munanga vai falar no livro dele sobre como os brancos, ao chegarem em continente africano, ao se depararem com pessoas do continente africano, porque eles foram entrar mesmo no continente africano um pouco mais tarde, mas ao se deparar com a história africana, eles acharam que eram páginas em branco, porque a nossa história lá no inicinho, baseada na linguagem oral, para eles era incompreensível enquanto história, era incompreensível enquanto episteme. Eles acharam que aquilo eram páginas em branco. E ao ver essas tais páginas em branco, eles resolveram escrever o que eles quisessem. E aí foi nessa que eles escreveram a colonização e a opressão e tudo mais que a gente conhece. Lélia falou lá em Lugar de Negro, nos anos 80, que ela escreveu esse livro, 82 se não me engano, que toda pessoa negra deveria ser um centro de luta. Produzir episteme e tentar quebrar essa linguagem opressora, é uma forma de ser um centro de luta. Então, quando você produz uma episteme utilizando uma linguagem que é acessível, que chega, que consegue atingir todos os lados da negritude, você está exemplificando e está atuando como centro de luta que a Lélia postulou lá nos anos 80. O professor Eduardo de Assis, que é da literatura, ele coloca as pessoas negras que escrevem literatura afro-brasileira como tentando resgatar quase que uma memória genética. São memórias que a gente não viveu, de fato, mas são memórias que a gente tem porque os nossos ancestrais viveram. E ele diz que na literatura as pessoas estão tentando curar essas dores, estão tentando tratar esses problemas com a sua escrita. E eu acredito que a gente pode transformar isso para pensar no problema da linguagem e do movimento negro.
a gente tem memórias genéticas de tudo que a gente passou enquanto povo. E aí, quando a gente constrói essa memória genética, quase, ela pode ser reforçada nos ambientes escolares, nos ambientes em que as pessoas convivem mais, principalmente crianças. Então, a importância da gente pensar esse movimento enquanto educação e pensar a linguagem enquanto ferramenta dessa educação é muito importante. O Kabengele, ele fala que a história é o cimento que cola o que ele fala que é o tripé para formar um ideal de negritude. Para ele, a história, junto com o fator psicológico e o fator linguístico, são o que formam o ideal de negritude. Então, a gente tem o fator linguístico como um dos pilares para a gente poder formar essa negritude. E se a gente for pensar que a gente fala numa linguagem que não é acessível para a maioria das pessoas negras, como que a gente quer formar um ideal de negritude nesse país? Como que a importância dessa linguagem, de como que a gente fala, de com quem que a gente fala e de como que isso pode ser um obstáculo, principalmente quando a gente está falando de intelectualidade negra. Quando a gente fala difícil demais, quando a gente dá carteirada demais, quando a gente joga teórico demais, talvez a gente restrinja o número de pessoas que vão ter acesso àquele tipo de informação e que talvez vão parar para refletir. As memórias, elas sempre vão estar ali, em todas as pessoas. Desde os escritores afro-brasileiros até as pessoas que não são escritoras e que vivem as suas vidas comumente. Como que a gente vai fazer para ativar essa memória e formar esse tripé da história, da linguagem e do fator psicológico? A gente precisa de uma linguagem acessível. Esse é o foco, esse é o cerne da discussão. Para a gente poder pensar que linguagem que é essa que a gente está colocando e em quem que essa linguagem está chegando. Se essa linguagem não funcionar como centro de luta lá de Lélia Gonzalez do comecinho do vídeo, ela não serve para nada. A Spivak, que é uma linguista oriental, se eu não me engano, se eu estiver falando merda, vocês me corrijam. A Spivak vai falar exatamente disso, desses sujeitos que não completam a dialética da fala, que é falar e ser escutado. Às vezes a gente só fala e não é escutado. O que a gente faz pra gente passar a ser escutado, pelo menos pelos nossos? Eu acho que esse é o centro dessa preocupação do Kabengele, da Lélia Gonzalez, da professora Nilma, da Spivak, da Djamila Ribeiro, que a gente pode juntar Não é misturar todo mundo, gente, não é isso. Mas a gente pode... Eu consegui, ou pelo menos eu tentei, juntar isso numa análise nesse trabalho pra falar desse problema da linguagem. Então, pra resumir, a linguagem, enquanto ferramenta, ela pode ser usada pelo opressor ou pelo oprimido. Se ela é usada pelo opressor, ela é uma ferramenta de manutenção da opressão. Se ela é usada pelo oprimido, ela pode ser uma ferramenta de libertação. Como que ela é uma ferramenta de libertação de um povo, de um coletivo? Pensando aí na estratégia de escrita da literatura afro-brasileira. Sendo acessível, chegando à maioria desse povo. Não que nós todos sejamos iguais e que a gente vai acabar pensando igual, não é isso. Mas a linguagem é uma ferramenta que, se apropriada com responsabilidade, sem a ideia de ocupar o lugar do opressor, porque Fanon fala isso, ele não quer que o oprimido ocupe o lugar do opressor, ele não quer que o negro ocupe o lugar do branco. O Fanon quer que não existam mais esses dois lugares de diferenciação. Então a gente pode utilizar a linguagem para a gente ir quebrando essas diferenças e poder fazer com que não existam mais esses espaços de divisão. Eu sei que é uma realidade assim, utópica, que a gente quase que não vê isso acontecendo quando a gente ainda estiver aqui, mas é uma das ideias, é uma das propostas. Pensar a linguagem como ferramenta que pode ser usada por um lado ou por outro e que de preferência seja o lado que quer se libertar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que meu professor me dê uma boa nota com esse trabalho final. Obrigada por ter proposto isso. Foi um empurrãozinho para eu poder voltar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Vamos discutir mais intelectualidade negra por aqui, tá bom? Se inscreve, dá like, compartilha com os amigos. Um beijo. Tchau, tchau.